Boa noite, meus irmãos. Me chamo Kleber. Falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Hoje a gente vai dar continuidade na leitura do livro O Céu e o Inferno, uma das 7 obras da codificação do Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Então agora eu gostaria de convidá-los para a nossa prece de abertura, tá bom? Vamos lá. Agora, nesse momento de introspecção, quem preferir pode fechar os olhos, se coloque de forma confortável, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso Mestre, amigo de todas as horas, e com os mentores espirituais, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Agora, meus irmãos, que estamos chegando aos momentos finais da nossa prece, nesse momento vamos abrindo nossos olhos, sem pressa, vamos voltando lentamente e dando graças a Deus. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje eu vou ler para vocês. Nós estamos no capítulo Espíritos Felizes. Eu vou ler para vocês o Espírito Antônio Costot. Então vamos lá. Membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era sua fé em Deus. Simples calceteiro, praticava caridade por pensamentos, palavras e obras consoante os fracos recursos de que dispunha, encontrando meios, ainda assim, de socorrer os que possuíam menos do que ele. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos, do que em vãs satisfações de amor próprio. Além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é, tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. O Sr. Canut, secretário da sociedade e profundo materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte alocução. Abre aspas. Caro irmão Custot, faz alguns anos, muitos dentre nós, e eu em primeiro lugar,
confesso-o, não viríamos a este túmulo aberto, que representaria apenas o fim das misérias humanas. E depois o nada. O pavoroso nada, isto é, onde não existia nem alma para merecer ou expiar, e, consequentemente, nem Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações. E para você, querido irmão, cujos despojos baixam à terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas, a que fizeram jus a sua coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes, e acima de tudo isso, a glorificação de um Deus sábio, onipotente, justo e bom. Seja, pois, caro irmão, o portador das graças que rendemos ao Eterno, por ter permitido que se dissipassem as trevas do erro e da incredulidade que nos assoberbavam. Não há muito tempo, e nestas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado, em desânimo, nós lhe teríamos dito, amigo, adeus para sempre. Mas hoje lhe dizemos de fronte erguida, radiante de esperanças e com o coração cheio de amor e de coragem. Caro irmão, até breve, ore por nós. Fecha aspas. Um dos médiuns da sociedade obteve ali mesmo na sepultura, ainda meio aberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os presentes, coveiros inclusive, de cabeça descobertas com profunda emoção. Era de fato um espetáculo novo e surpreendente, esse de ouvir palavras de um morto, recolhidas do seio do próprio túmulo. E aí abre aspas no que ele disse. Obrigado, amigos, obrigado. O meu túmulo ainda nem mesmo de todo é fechado, mas, passando um segundo, a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabeis, no entanto, que minha alma não será sepultada nesse pó, antes pairará no espaço, a fim de subir até Deus. E como consola poder a gente dizer a respeito da dissolução dos invólucros, eu não morri. Vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos, nem orgulhosas manifestações, se lhe abeiram da campa. Em compensação, acreditai-me, imensa multidão aqui não falta, e bons espíritos acompanharam convosco e com estas mulheres piedosas o corpo que aí jaz estendido. Ao menos todos vós tendes fé e amais o bom Deus. Certamente não morremos só porque o nosso corpo se reduz a nada, esposa amada. Demais, eu estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar a suportar as provações. Rude ser-te-á a vida, mas cheio o coração com as ideias da eternidade e do amor de Deus. Como serão efêmeros os teus sofrimentos? Parentes que rodeiam a minha amantíssima companheira, amem-na, respeitem-na, sejam para ela como irmãos. Não se esqueçam nunca da assistência que mutuamente vocês devem uns aos outros na terra, se é que pretendem penetrar a morada do Senhor. Quanto a vocês, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terem vindo a esta morada de pó e lama e dizer-me adeus. Mas sabem, e sabem muito bem, vocês, que a minha alma imortal vive, e que algumas vezes lhes irá pedir preces que jamais lhe hão de recusar para auxiliá-la na vida magnífica que lhe descortinaram na vida terrena. A vocês todos que aqui estão, adeus. Nós nos podemos rever noutro lugar, além deste túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Adeus. Orem pelos que sofrem e até outra vista. Cousteau. Fecha aspas. 3 dias depois, evocando num grupo particular, o espírito de Cousteau assim se exprimiu por intermédio de outro médium. Abre aspas o que ele disse nesse encontro. A morte é a vida, não faço mais que repetir o que já disseram. Mas para vocês não há outra expressão senão esta. O despeito do que afirmam os materialistas, aqueles que preferem ficar cegos. Meus amigos, que belo espetáculo na terra o de ver tremular os estandartes do Espiritismo. Ciência profunda, imensa,
da qual apenas vocês soletram as primeiras palavras, e que de luzes leva aos homens de boa vontade, aos que, libertando-se das terríveis cadeias do orgulho, altamente proclamam a sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios, pobre humanidade. Ah, se vos fora dado compreender, mas não, que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por todos os homens, a fim de que lhe reconheçam as vontades e a elas se submetam. Pelos seus raios luminosos, ciência bendita, é que eles já chegarão e compreenderão. Aos seus raios vivificantes, o mestre e o operário virão a confundir-se e, pelo identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna, preconizada pelo divino Messias. Ó, meus irmãos, que pensem na felicidade imensa que possuem como primeiro iniciados na obra da regeneração. Honra-lhes seja feita. Prossigam e um dia, como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamarão: a morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de um minuto, e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha ventura, que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto. Fui por instantes obrigado ao temor de voltar ao desgraçado corpo. Muito não tardou, porém, que me desse contas da realidade e rendesse graças a Deus. Eu bendizia o mestre que tão bem soube incutir-me os deveres de homens que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia. Agradecia-lhe porquanto o livro dos Espíritos despertara-me na alma os elos de amor ao meu Criador. Obrigado, bons amigos, que me atraiam para junto de vocês. Comuniquem aos nossos irmãos que estou muitas vezes com o nosso amigo Samson. Até outra vista e coragem, porque o triunfo os espera. Felizes aqueles que houverem tomado parte no combate. Fecha aspas. Daí por diante, o Sr. Cousteau manifestou-se constantemente na sociedade e em outras reuniões, dando sempre provas dessas elevações de pensamentos que caracterizam os espíritos adiantados. Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Uma história muito bonita desse espírito, Antônio Cousteau. Um espírito que tinha de tudo, ajudou muitas pessoas, mas que foi sepultado em uma cova tranquila. Como é que eu posso explicar? Simples. Uma cova simples, sem ser um mausoléu com um caixão muito caro, pois o pouco dinheiro que ele tinha antes da morte, ele ajudou as pessoas para que ele não tenha dinheiro nenhum, para não morrer com dinheiro nenhum. Como diz o mestre, a gente não está aqui para acumular fortuna na terra, né? A gente não está para acumular tesouro na terra. Então, o último recurso financeiro que ele tinha, ele ajudou o máximo de pessoas que ele pôde. Não tendo nada, ele foi sepultado em uma cova simples. Então, cada vez a gente aprende mais com esses espíritos, que eles vêm nos encontros, né, na Sociedade Espírita de Paris, e se manifestam, e sempre eles deixam bem claro pra gente que aqui não é a nossa vida, entendeu? A vida mesmo é após a nossa morte, a vida verdadeira. Aqui é só um instante, é só um ímpeto, algo rápido, que 80, 100 anos não é nada perto da eternidade. Então, meus irmãos, muito obrigado a quem ficou aqui até esse momento, até esse final. Agora eu vou convidá-los para a nossa prece de encerramento, tá bom? Senhor meu Deus, Mestre Jesus, os guias espirituais, os mentores espirituais, os anjos de guarda e os anjos de luz, o meu muito obrigado
por poder estar aqui mais um dia, podendo aprender com esta obra e aprender cada vez mais com a espiritualidade que sempre caminha ao nosso lado, nos dando a orientação perfeita do caminho para seguir, o caminho da seara do nosso Mestre Jesus, nosso amigo querido das horas mais difíceis. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Eu só tenho a agradecê-lo pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã. Meu muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.